Bom dia, alegria estarmos juntos e muito precioso ver o toque do Senhor nessa manhã. Sabe que sempre gosto de pensar e compartilho muito, principalmente com os discípulos, que por vezes nós cantamos músicas muito perigosas, né? Que nós precisamos estarmos sempre muito atentos ao que nós cantamos para não incorrer em problemas no que a gente fala, né? Porque, por exemplo, quando nós cantamos uma música como "Se eu tenho a Ti, não me falta nada", e às vezes a gente tem uma tela aqui onde a gente vê uma letra, às vezes tem irmãos aqui tocando e cantando, e é um momento muito prazeroso para nós, mas eu creio que a música, os cânticos, elas são a nossa teologia cantada e precisam expressar um coração sincero diante de Deus, com falas que realmente são coerentes com a nossa vida. E eu fico pensando, será que de fato não nos falta nada? Será que de fato nós conseguimos descansar na suficiência de quem Jesus é? E eu começo a refletir, isso está um pouco alinhado com o que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, ou também quando a gente fala, se eu tenho a Ti, se eu Te conheço, será que de fato nós conhecemos a Jesus ou simplesmente nós aprendemos a falar de coisas, a de alguma forma externalizar uma obediência com aparência de obediência, mas será que no nosso coração isso de fato é uma realidade? E nessa manhã aqui, muito mais do que compartilhar um estudo com tópicos e subtópicos, por mais que eu sempre gosto de me organizar e gosto de ouvir quem fale dessa maneira, muito mais do que compartilhar isso, a carga que eu tenho desde o dia que recebi o convite, é compartilhar um clamor do meu coração, quase como se fosse um grito, uma mensagem. Nós vamos aqui refletir juntos na Escritura, ver o que o Senhor nos ensina através da palavra. Mas muito mais do que isso, eu queria te convidar a realmente estar com o coração aberto para que eu possa compartilhar contigo o que realmente tem queimado no meu coração. Amém? Nós vamos meditar hoje junto no Salmo 27. Podem abrir comigo, por favor. Salmo 27, eu creio que por vezes, assim, a gente vai entendendo as estações de Deus, os momentos que nós estamos vivendo com Deus, e eu creio que dentro de cada fase, de cada processo que nós estamos vivendo, alguns textos das Escrituras, eles deixam de ser os textos da Escritura e passam a ser os nossos textos. Talvez vários de nós que já caminham com o Senhor há mais tempo possa listar alguns textos assim que fazem parte da sua trajetória, que o Senhor tem ministrado consigo, com a sua família. E eu creio, pelo menos há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, eu fui realmente conquistado pela mensagem que existe no Salmo 27, como se eu tivesse sido atropelado por ela e não consegui mais ser o mesmo, a partir do entendimento do que o salmista aqui está falando. Nós sabemos que esse salmo foi escrito por Davi, e é um salmo muito precioso, porque ele vai revelar o coração daquele que foi o seu autor. Então, o meu convite para ti nessa manhã é que juntos nós meditemos no que o coração de Deus é expresso, qual o coração daquele homem que escreveu as palavras aqui escritas. E é um grande desafio para mim pregar sobre isso, falar sobre isso, porque uma vez que os nossos olhos são abertos para uma realidade, para uma verdade, nós nos tornamos, e eu me torno, indesculpável em não vivê-la. Então, há um grande desafio, há um grande dilema, e várias dessas áreas aqui eu com certeza ainda não alcancei a perfeição, mas eu quero compartilhar contigo algo que tem moldado a minha vida. O desejo do meu coração foi realmente transformado a partir do correto entendimento e o alinhamento com o coração expresso por Davi aqui nesse salmo. Então, gostaríamos que nós lêssemos uma vez pelo menos o salmo inteiro. Salmo 27, salmo de Davi, versículo 1 fala assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, ele vai me elevar sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites de mim, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espero pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém, Senhor Jesus, nós mais uma vez aqui, rendemos graças a Ti pela Tua palavra, Senhor Jesus. E eu oro, Pai, para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações nessa manhã aqui, Senhor. Nos revela, Paizinho, o que nós precisamos mudar. Nós queremos, Senhor Jesus, cada vez mais sermos parecidos contigo, Senhor Jesus. Então nos mostra, Espírito Santo, nos leva ao arrependimento, nos mostra o que precisamos mudar, pois o nosso objetivo é sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Então, eu creio que a minha ênfase aqui nessa manhã vai ser em 2 versículos desse Salmo, principalmente no versículo 4, e muito mais do que um bom versículo, muito mais do que simplesmente uma linda canção, uma vez que os Salmos são canções escritas. Eu creio que aqui há algo muito central do coração de Davi. Então, o meu convite contigo é nós realmente entendermos e buscarmos juntos a compreensão, o entendimento do que Davi revela a respeito do seu coração. Para a gente entender um pouco do contexto aqui desse texto, Davi deveria ter por volta de 40 anos quando escreve aqui. E o que estava acontecendo, porque aqui ele vai falar sobre pessoas que o perseguem, sobre o livramento de Deus. Então, aparentemente, não era um momento de paz que ele estava vivendo. E a maioria dos comentários bíblicos e historiadores vai indicar que nessa época, Davi tinha entre 40 e 42 anos, era a época que o seu filho Absalão, junto com outros aliados, ou antigos aliados de Davi, estavam ali tramando, estavam ali fazendo ações para tomar o governo de Davi. E Davi então decide por não confrontar o seu filho, então ele junta ali os outros familiares e sai da cidade. Então Absalão vai acabar por tomar o reino. Então aqui a gente está vendo, Davi escreve esse texto, ele escreve esse salmo a partir de um cenário de guerra, assim, uma guerra interna na sua família, um cenário ali conturbado. Então esse é um momento que Davi está vivendo quando escreve esse salmo. Algo muito interessante quando nós vamos ler um texto da Bíblia, pode ser um salmo, é nós entendermos quem escreveu o texto. E há algo muito único e literalmente único na Bíblia a respeito de Davi, que não é falado sobre nenhuma outra pessoa na Bíblia. 1 Samuel 13:14 vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Outros textos vão confirmar isso, e talvez aqui vários de nós já ouvimos uma frase como essa, e é quase como a gente tivesse domesticado esse versículo. Assim, claro, Davi um homem segundo o coração de Deus, mas quando Deus afirma algo sobre alguém e não afirma isso sobre nenhuma outra pessoa,
algo diferente existe nessa pessoa. E quando Deus fala aqui, né, Davi, homem segundo o meu coração, então significa que no coração de Davi existia algo semelhante ao coração de Deus. Então, Davi tinha algo muito singular, muito específico, que fazia com que quando Deus olhasse para ele, ele se agradasse. E meus irmãos, vocês entendem aqui que o que agradava a Deus que existia em Davi, de nenhuma forma era a sua perfeição. A Bíblia não faz nenhum esforço para tentar mascarar, para tentar resguardar Davi do que foi o seu principal pecado, onde ele trama contra um dos seus guerreiros, para depois acabar se juntando com a esposa dele. Lá a gente está falando de Batsebe, está falando de Urias. Então a Bíblia não faz nenhum esforço para nos mostrar que Davi era perfeito. Então, se Davi não era perfeito, não era a perfeição dele que fazia com que quando Deus olhasse para ele, ele falasse assim: homem segundo o meu coração. Mas de alguma forma me parece quase como que um absurdo pensar que existe alguém semelhante a nós, carnal, pecador, cheio de defeitos, que quando Deus olha para esse homem, ele fala: homem segundo o meu coração. E é esse homem com esse título, que tinha algo no seu coração que o diferenciava de todos os outros, é esse homem que escreve esse texto. Então, quando alguém com essas qualificações fala algo, é como se o nosso coração tivesse que se inclinar, a gente tivesse que colocar os nossos ouvidos mais próximos e estarmos ainda mais atentos ao que esse homem vivia, e a partir do salmo que ele escreve, nos ensina. E eu creio que o Salmo 27 especificamente é como se nós pudéssemos abrir o coração de Davi, como quase a gente fosse fazer uma cirurgia cardíaca nele, abrir e ver o que existia no mais íntimo do seu coração. E aqui então, principalmente no versículo 4, que é o que eu quero que nós coloquemos o nosso foco nessa manhã aqui, para entendermos o tipo de vida que Deus espera que nós tenhamos a partir da vida que Davi tinha. E a partir desse texto eu quero extrair algumas coisas que vão nos ajudar com certeza a entender o que esse homem tinha, e ao olharmos para ele, podermos olhar para nós e entendermos no que precisamos crescer, porque eu não sei vocês, mas eu quero chegar diante de Deus, e da mesma forma como Deus olhava para Davi, eu quero que Deus olhe para mim. Nossa, Diego, segundo o meu coração, muito mais do que simplesmente um bom cidadão, muito mais do que simplesmente uma pessoa que cumpria as suas obrigações, eu quero agradar a Deus. E eu creio que é o objetivo de todos nós que estamos aqui, e Davi conseguiu isso. Então, a partir disso, nós conseguimos aprender com ele. Vamos ali novamente olhar o versículo 4, então, que vai falar assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Algo muito interessante, de uma forma geral, desse versículo que eu consigo perceber, é que Davi tinha uma característica muito específica: ele conseguia estar fascinado por Deus, ele conseguia estar profundamente interessado nas coisas de Deus. E não pelo que Deus podia fazer. Me parece aqui que Davi não está fazendo uma troca com Deus, tipo assim: se tu me proteger, se eu for abençoado, se eu for guardado, se o Senhor derrubar meu filho que está lá tomando o poder, então eu vou buscar as tuas coisas, então eu vou querer essa uma coisa só. Não me parece que Davi está tentando fazer algum tipo de troca com Deus, mas ele simplesmente, à mesma medida que pede algo para o Senhor, ele também fala: olha, Senhor, mas na verdade o que eu quero mesmo é uma coisa só: estar diante de Ti. Davi percebeu que o chamado dele era ministrar a Deus e ser ministrado por Ele. E é algo muito belo e muito singular, porque
não era simplesmente algo passageiro ali, não era algo corriqueiro, mas aqui nós estamos vendo um homem que foi completamente fascinado pelas coisas de Deus. Ele não queria outras coisas, ele tinha poder, ele era o rei, né? Então, enfim, ele tinha quase que poder ilimitado na época, mas esse homem, ele fala que ele queria apenas uma coisa, e não é como simplesmente, e o chamado de Deus para nós hoje, a nós sermos radical nessa busca por Deus, nesse fascínio por Deus, não é como se de fato nós precisássemos nos isolar, e agora nós precisássemos sair de um contexto urbano e irmos nos isolar para simplesmente ficarmos isolados buscando ao Senhor. Mas o grande desafio que nós temos é continuarmos vivendo a nossa vida, segundas, terças, quartas, famílias, trabalhos, compromissos, mas em tudo que nós fazemos, nós precisamos manter esse coração que Davi ensina aqui, um coração que deseja só por uma coisa, e não por várias outras coisas, ou também não coloca Deus como simplesmente mais um Deus no panteão do nosso coração de vários deuses, mas aqui nós vamos começar a entender a partir do coração de Davi, expresso no Salmo 27, versículo 4, que na mesma medida que existiam várias coisas na sua vida, e a gente vai ter lá vários outros livros que relatam que Davi vivia uma vida comum, uma vida normal, com seus afazeres, né, na sua adolescência, pastoreando ovelhas, depois então começando a entrar nesse contexto de conquistas, de batalhas, de guerras, entendendo o chamado de Deus, sendo um rei, o maior rei que existiu, né, o rei mais importante, o rei que depois vai ser da linhagem de Jesus. Mas esse homem, mesmo com tudo isso, ele afirma que uma coisa só ele queria, e essa era a coisa mais importante da sua vida. E com isso nós começamos a entender que essa radicalidade que nós vemos no coração de Davi precisa hoje ainda influenciar a cada um de nós vivermos da mesma maneira. Sabe, Deus, eu creio que esse sempre foi o principal desejo de Deus, não quer simplesmente ser mais uma coisa na nossa vida, né? Hoje em dia se fala muito sobre espiritualidade, inclusive na empresa que eu trabalho, existe um pilar dentro lá das coisas importantes da empresa, um deles é a espiritualidade, para que tipo assim, não, é importante ter fé, é importante acreditar em algo, independentemente do que seja, né? Então, existe muito esse pensamento um pouco mais moderno, que sim, nós precisamos de algo para a nossa fé, sim, nós precisamos acreditar em alguma coisa e seguir a nossa vida. Mas o que Davi expressa aqui, o que nós vamos ver no ensino de Jesus, e na verdade em toda a Escritura, é que Deus deseja ser para nós o único Senhor, o único Deus verdadeiro, o único digno da nossa vida e do nosso louvor. E quando um dia cada um de nós se converteu, talvez numa oração, num apelo em casa, nós fizemos uma oração confessando a Jesus como o nosso Senhor, e é impossível nós servirmos a dois senhores, é impossível que Deus simplesmente, se nós temos a compreensão de quem de fato Deus é impossível nós servirmos a dois senhores, é impossível Deus, da medida que o Deus revelado nas Escrituras, é impossível que Ele seja mais um na nossa vida, é impossível que Ele seja alguém acessório, secundário, coadjuvante, mas nós servimos a um Deus que deseja ser protagonista da nossa vida, e que a nossa vida seja orientada a cumprir a vontade desse Deus. E é por isso que Davi fala assim, uma coisa eu quero, estar diante de Deus, viver a minha vida com o coração aplicado a isso. E eu creio que esse versículo é extremamente precioso, porque nós começamos a entender o que de fato estava dentro do coração daquele homem que foi dito pelo próprio Deus, que era segundo o seu coração. Entendendo aqui que quando a gente começa então a dividir o versículo e falando sobre uma coisa, parece razoavelmente simples. E eu creio e gosto muito de quando nós pegamos um texto, tentar entender o seu contexto ali, tentar entender o que estava por detrás, o que é o pano de fundo, para então termos algo mais claro no entendimento, ou tentar ver o original, ou tentar ver comentários. Mas me parece que nesse versículo aqui, o dilema ele é razoavelmente simples, porque não tem muitas análises que nós precisamos fazer para entender o que Davi está falando.
Não há necessariamente um grande esforço teológico para a gente então ter a nossa compreensão aberta e entendermos o que Davi está falando aqui, mas na verdade o chamado dele ele é simples e na mesma medida muito radical, e talvez nos custe tudo, ou talvez seja demasiado para alguns, para as pessoas que não creem, para as pessoas que não são discípulos de Jesus ainda, ou talvez para alguns de nós isso ainda seja radical demais. Mas o que Davi expressa aqui é o coração desejoso de Deus, não só para Davi, mas eu creio que há um convite do Espírito Santo para que todos nós vivamos dessa forma, que é de fato nós sermos conquistados por uma coisa só. E aqui é um tempo de nós já começarmos a refletir o que de fato tem norteado a nossa vida. Por isso que no começo eu comecei falando sobre o cântico que nós cantamos aqui no começo, né, que fala basicamente, em outras palavras, se nós temos a Cristo, se nós temos a Jesus, nós temos tudo. E esse é de fato o chamado de Deus para cada um de nós. Deus deseja ser de fato o tudo que nós temos e que nós não precisamos de outras coisas. Porém, no nosso coração, muitas vezes há essa competição pelo governo da nossa vida, muitas vezes é difícil, muitas vezes é um desafio, mas nós precisamos, a partir do entendimento claro das Escrituras, avançarmos para esse lugar, de onde Deus de fato é tudo que nós temos. E talvez quando nós somos crianças, talvez quando nós somos mais novos, fica mais fácil dizer que Deus é tudo que nós temos, porque de fato nós não temos muitas coisas, né? Mas à medida que nós vamos ficando mais velhos, então nós começamos o trabalho, nós começamos os nossos estudos, começamos a ter nossas famílias, começamos a ter, enfim, bens, começamos a ter talvez algum tipo de status ou algumas aspirações, e fica mais difícil talvez, porque há mais coisas competindo com esse lugar de governo na nossa vida. Mas o que Davi nos ensina aqui, meus irmãos, é esse chamado eterno de Deus, a nós sermos conquistados por uma coisa só. É interessante, nós estamos passando por um momento muito especial lá em casa. Vou tomar uma água aqui. Estamos passando por um momento muito especial, assim, muito aguardado. Minha esposa está grávida de 22 semanas, então ali mais ou menos para o final de junho, nosso filho vai nascer, estamos orando muito por isso, né? O Matias, em breve estará aqui conosco, mas é muito interessante nesse processo, eu creio que Deus nos ensina em todos os momentos da nossa vida, em cada detalhe, se a gente observa, para quem está atento, Deus fala o tempo todo, não há tempo que Deus não esteja falando, o ponto é que muitas vezes nós não estamos atentos para ouvir a sua voz. E é muito interessante que existem muitas coisas, né? Um universo aí que era totalmente desconhecido para nós, a gente começa a ver que existem quase que literalmente milhares de coisas a serem aprendidas, mas existem trimestralmente ecografias morfológicas, que são aparelhos um pouco mais tecnológicos, que a gente consegue ver tudo a respeito de uma criança. Por exemplo, essa semana a gente foi lá, a gente conseguiu ver os dentes. Imagine, ele deve ter 23 semanas agora, mais ou menos 600 gramas, 25 centímetros, é ali uma coisinha bem pequena ainda, mas com a tecnologia nós conseguimos ver então os dentes ali sendo formados, nós conseguimos ver os ossos da perna, conseguimos ver quase que a unha do dedão do pé, conseguimos ver o fluxo de sangue, de onde sai, para onde vai, e isso é incrivelmente, é maravilhoso. Mas sabem o que é mais interessante, cada vez mais que eu me debruço e cada vez mais que nós intensificamos esse aprendizado sobre gestação, sobre como um ser humano é formado na barriga de outro, é muito interessante pensarmos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E eu gosto de ver Deus quase como se fosse um grande tecelão, onde Ele está literalmente
tecendo as coisas, e isso fica mais claro para mim ainda quando eu vejo uma criança sendo gestada, porque a gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas semana após semana, ou mês após mês, a gente faz exame e vê lá que cresceu, que agora, o coração agora cresceu 1 centímetro, essa orelha aqui agora é uma orelha que está melhor formadinha. E é mais interessante ainda que, eu não sei exatamente em que momento, se no dia 1 ou se no final dos 9 meses, Deus coloca a eternidade no coração de todos nós, e é no ventre da nossa mãe que isso acontece. Então, o meu filho hoje, ou até ele nascer, ele vai ter a eternidade no seu coração. E Deus coloca isso porque o propósito de nós existirmos, o propósito de nós sermos criados é para buscarmos a Deus. Isso vai ser falado lá em Atos 27. Então, nós fomos criados para isso. Esse é o nosso lugar original. Desde o Éden foi assim. A palavra vai falar que na viração do dia, Deus vinha estar com Adão e Eva. Estamos falando aqui de um relacionamento, de uma intimidade, e é para isso que nós fomos criados. E Davi entendeu isso, Davi vivia isso. E quando nós vemos, principalmente o versículo 4 aqui, que para mim é a ênfase principal, nós conseguimos perceber que ele aprendeu, e não só aprendeu, ele não só simplesmente desejava isso, mas ele aplicava a sua vida a que isso moldasse como ele vivia. E meus irmãos, há algo muito fundamental, nossa vida precisa ser norteada por uma coisa só. Claro que é muito bom nós nos desenvolvermos profissionalmente, os nossos estudos, a nossa família, é muito bom ter filhos. Imagina que quem é avô já vai falar a mesma coisa sobre ter netos, né? Mas meus irmãos, existe algo eternamente superior a tudo que nós podemos experimentar aqui na terra, que é viver a vida que Deus tem para nós e ter relação real com Deus, não simplesmente algo fingido, não simplesmente uma obediência externa, mas o chamado de Deus é um chamado eterno para cada um de nós, começarmos agora a experimentar algo que nós vamos viver pela eternidade toda. E é pelo menos um outro texto que eu queria que tu abrisse comigo, Apocalipse 4. Nós vamos ler todo o texto de Apocalipse 4, e agora então aqui a gente está andando, vamos fazer um cálculo aqui, pelo menos quase um século inteiro, na verdade quase um milênio inteiro. Então a gente está saindo lá de Davi, nós estamos indo lá para João, último livro da Bíblia, um dos últimos, na verdade o último livro da Bíblia, capítulo 4, e aqui então Deus chama João para ele ter uma visão do que aconteceria no fim. Mas também aqui no capítulo 4 é um capítulo extremamente interessante, porque João é levado à sala do trono de Deus, e vocês vão entender o porquê eu estou relacionando essas duas passagens. Mas então aqui basicamente João está na sala do trono de Deus, está tendo uma visão do divino ali, e ele descreve depois o que ele vê. Versículo 1 de Apocalipse 4: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 5: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E agora a minha ênfase no versículo 8: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando a ti: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, basicamente aqui, João tem uma visão do trono de Deus e vê que na volta desse trono existem seres viventes que estão o tempo todo, de eternidade a eternidade, adorando a Deus, e eles só conseguem falar poucas coisas. Eles falam assim, ó: santo, santo, santo. É muito interessante aqui um pequeno parênteses, que esses seres viventes, quando eles olham para Deus, as características que mais ressaltam e que eles adoram aqui é a santidade de Deus. Não é o seu poder, não é o seu amor, não é qualquer outra coisa que senão a sua santidade. Então, santidade de Deus é algo extremamente importante. Pode ser uma conversa para um outro dia, mas aqui é muito interessante nós relacionarmos essa passagem de Apocalipse 4 com Isaías 6. Não precisam abrir, mas de alguma forma Isaías, milênios antes, vê a mesma coisa que João vê aqui. A diferença na descrição é que, em vez de chamar seres viventes que adoram a Deus e ficam falando santo, 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 ele vai atribuir isso a uma classe, a um grupo de anjos chamados serafins. E é muito interessante que serafim significa aqueles que queimam, aqueles que ardem. Então, basicamente, o que mais me chama a atenção e eu relaciono aqui é que Davi, ao descrever o Salmo 27, ele tinha o mesmo coração do que esses seres viventes que estão na presença de Deus, do que esses anjos que queimam, né? E é por isso que muitas vezes a gente vai falar sobre queimar, né? Eu só quero queimar. Às vezes a gente pode não entender completamente, mas tem essa referência ao que significa serafins e o que os serafins fazem na presença de Deus, conforme descrito aqui na palavra. Então, o Davi aqui, ele tem o mesmo coração, e olhem o quão sublime e o quão maravilhosamente, o quanto estrondoso é. Davi pôde ter no seu coração o mesmo anseio, o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo combustível, que de eternidade a eternidade, anjos, seres viventes estão diante de Deus, o adorando e o exaltando. Então, esse desejo que Davi tem aqui não é simplesmente um desejo passageiro de 70, 80, 90, 100, no máximo 120 anos que cada um de nós pode viver. Não, meus irmãos, o chamado que Davi tem aqui, que ele entende para ele, eu creio que o Espírito Santo também nos convida a viver hoje em nossas vidas, é um chamado para a eternidade. Porque não sei se vocês já perceberam, já pensaram, mas na eternidade é isso que nós faremos. Por bilhões e bilhões e bilhões de anos, por mais que não faça muito sentido contar a eternidade em anos, mas para sempre nós estaremos diante de Deus o adorando. Às vezes a gente pode pensar que não, de repente tem esse entendimento, mas vai chegar lá e a gente vai voltar e a gente vai ter uma outra vida. Não, meus irmãos, isso são outras crenças. Uma vez que nossa vida termina aqui, nós passamos a aguardar o start de nós vivermos o que esses seres viventes vivem a eternidade inteira. Nós estaremos, meus irmãos, nós estaremos diante de Deus, o vendo como Ele é, e nós também não teremos outra reação que não falar santo, santo, santo. Mas a grande questão é aqui, isso é glorioso, isso é estrondoso, isso tem que mexer com cada um de nós, né? Essa felicidade, esse anseio por estar diante de Deus. Mas o ponto é que faz sentido nós ansiarmos tanto por passar a eternidade com Deus, o adorando, estando diante da presença dEle, e ignorarmos completamente que nós já podemos viver em parte, porque nós ainda não conhecemos Ele completamente, mas ignorarmos completamente e vivermos simplesmente uma vida comum aqui hoje, uma vida simplesmente sobrevivendo, simplesmente existindo,
e ignorando o fato de que há uma plenitude para nós vivermos na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, é muito incoerente pensar dessa forma, é muito incoerente querer as coisas eternas, é muito incoerente desejar por tudo isso e ignorar completamente a forma como nós vivemos aqui hoje. Davi ensina de que é possível nós hoje vivermos aqui com o nosso coração, com a nossa intenção naquilo que é eterno. E hoje é tempo, vem a hora e já chegou que nós precisamos investir naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Jesus várias vezes vai reafirmar isso. Então, na mesma medida que é maravilhoso entender que o coração de Davi é o mesmo de que os seres viventes que estão diante de Deus são movidos a adorá-lo, isso precisa mexer de alguma forma com nós. Sabe, quando eu era mais novo, eu tinha, mais criança, assim, talvez ali entre 10, 11, 12, eu tinha medo de morrer. Mas eu não tinha medo de morrer simplesmente pela morte em si, mas porque eu ficava pensando, será que de fato eu vou para o céu? Será que de fato eu vou ser salvo? Então, como eu não tinha certeza ainda, não tinha entendido o que de fato embasava a minha salvação, eu achava que morrer era uma ideia muito ruim, muito perigosa, uma vez que eu não tinha certeza do meu destino. Enfim, passaram-se os anos, fui tendo a compreensão do que de fato assegura a nossa salvação, a obra de Cristo, e com certeza cada um de nós se mantendo separado, buscando ao Senhor, e esse tipo de coisa vai nos dar segurança na nossa salvação. Mas o meu receio, o meu temor e a minha oração e o que eu tenho lutado contra não é simplesmente pelo medo de morrer, mas eu tenho receio de nenhuma forma eu quero chegar ao fim da minha vida, quando tiver mais velho, se Deus permitir, vendo meus netos, e perceber que eu perdi tempo, que eu não vivi o que Deus tinha para mim. E aí talvez a gente pense assim, grandes feitos, grandes obras, enfim, um profissional muito reconhecido, enfim, talvez essas sejam as primeiras coisas que vêm à nossa memória quando nós pensamos, sobre viver o que Deus tem para nós. Mas, meus irmãos, quando eu vejo o coração do maior rei de Israel, que tinha todo o poder, o maior guerreiro, não existia, os valentes de Davi ali valiam como milhares de outros guerreiros comuns, um homem que conquistou, enfim, diversas localidades, diversos territórios, diversas outras civilizações, que era temido. Quando esse homem fala que depois de tudo isso, ele ainda desejava por uma coisa só, que era estar diante de Deus, o meu receio ao fim da minha vida é perceber que eu perdi tempo em não estar diante de Deus, é perceber que eu não orei o tanto que eu deveria, que eu não jejuei o tanto que eu deveria, que eu não estive diante de Deus o quanto eu deveria e poderia. E para mim é isso, sabe, no sentido que nós precisamos elevar a régua, elevar o nosso parâmetro de comparação de o que de fato é viver uma vida com Deus e o que é de fato praticar a presença de Deus todos os dias. Eu creio que a nossa agenda, os nossos compromissos, eles precisam ser orientados pelo desejo de uma coisa só. E isso pode ser radical demais, isso pode ser talvez quase que um fanatismo, pode ser quase que demasiado, mas, meus irmãos, é isso que o Senhor chama cada um de nós a vivermos. Não uma vida de mais ou menos, não uma vida de vez em quando, mas uma vida realmente intensa diante de Deus e que anela, que deseja conhecer ao Senhor. Indo para a segunda parte do versículo, então, falamos aqui sobre uma coisa. O versículo segue falando assim, então, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então, aqui nós conversamos sobre esse desejo de Davi e o quanto Davi aplicava a sua vida não só a desejar por isso, mas por tomar passos práticos em realmente buscar orientar a sua vida a esse desejo. E ele fala assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aqui é interessante nós pensarmos na relação que Davi tinha com morada, com a casa de Deus. De maneira resumida, então, nós precisamos lembrar que a descida do Espírito Santo era uma promessa condicionada à vinda de Jesus.
Então nós passamos a ser habitação do Espírito Santo, uma vez que Jesus encarna, morre, ressuscita, é exaltado, e então passa-se alguns dias e em Pentecostes vem essa descida do Espírito Santo, e a partir desse momento nós conseguimos então entender que nós somos essa habitação do Espírito, e Davi não era. Então pensem ainda, um pequeno asterisco aqui, que Davi vivia isso não sendo uma habitação do Espírito ainda. Existia naquela época algo, de forma até didática da parte de Deus, que simbolizava a presença de Deus, algo chamado como Arca da Aliança. Então, desde Moisés isso existe, e alguns anos antes de Davi assumir como rei, esse símbolo ali, ele se perde, passa-se o tempo, então Davi é um pastor, é chamado ali por Natã, por Samuel, primeiramente, para ser escolhido por Deus, ali um homem segundo o coração dele. Passa o tempo ali, Davi a ficar um tempo perto de Saul, depois ele assume como rei, e quando ele assume como rei, a primeira atitude dele enquanto rei, enquanto alguém que tinha poder para deliberar, é buscar a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. Então essa arca vem e ela fica numa tenda, literalmente uma tenda, e a tenda ali perto do palácio é onde ficava o objeto que representava a presença de Deus. E aí então, em outros versículos, a palavra vai falar que Davi desejava construir um lugar melhor para a presença de Deus, porque ele olhava e pensava assim: olha, eu como rei vivo num palácio, e eu olho para o símbolo que representa a presença do Senhor, e é uma tenda. Então vários textos vão mostrar a aplicação e o desejo de Davi em realmente construir um lugar para a presença de Deus. Isso não acontece no reinado de Davi, vai acontecer em Salomão, mas isso nos mostra quanto Davi levava a sério o lugar onde a presença de Deus estava, a habitação, porque o lugar onde a presença de Deus estava era onde Deus estava, e era nesse lugar que Davi aplicava a sua vida a estar. E é interessante que casa nos traz essa ideia de relacionamento, né? Idealmente, as pessoas com as quais nós vivemos, nós temos intimidade, nós temos proximidade, nós conhecemos como elas são, pelo menos é o que se espera, né? E é muito interessante que então Davi, ao entender que Deus habitava no lugar, ele pensa assim: olha, o melhor lugar para eu estar, que é o que o texto fala, é morando onde Deus mora. É um desejo muito genuíno. Então é tipo assim, se o que eu preciso, e eu entendi que é uma coisa só, estar diante de Deus, cara, onde Deus está? Pô, Deus está na tenda da presença, onde está a Arca da Aliança. Então o meu desejo é morar lá, para que eu esteja diante de Deus o tempo todo. Essa era a compreensão que ele tinha. E é muito interessante nós entendermos que então, a partir de um relacionamento, o Deus que é santo decide se relacionar com seus amigos, decide se revelar com seus amigos, e é isso que Davi buscava quando ele fala sobre morar na casa do Senhor. E é muito interessante que Davi não quer simplesmente visitar. Uma coisa eu quero visitar a casa do Senhor. Não é sobre encontros esporádicos, não é sobre de vez em quando estar diante de Deus, mas o coração de Davi era morar na casa do Senhor. E é muito interessante que vários de nós, talvez, que já tenham se mudado de uma casa para outra, ou quem morava com os pais e volta, depois de algum tempo, sai de casa e depois volta para visitar, é muito interessante como observar como várias coisas mudam de lugar, né? Então eu, por exemplo, tinha a casa dos meus pais, casei, saí de casa, e aí voltei algum tempo depois, a geladeira tinha sido trocada. O meu quarto, que era antes a cama, estava num lugar diferente, o roupeiro tinham outras coisas. Então, como não era mais um lugar que eu estava todos os dias, eu não sabia mais vários detalhes de coisas, onde as coisas estavam, como as coisas funcionavam, qual era a dinâmica da casa. Nós também, esse ano, passamos por um processo de mudança, construímos uma casa, nos mudamos ali mais ou menos em novembro, e precisou de pelo menos 2 meses para nós, de fato, entendermos que nós éramos os residentes e moradores daquela casa. A impressão que nós tínhamos era que nós éramos visitantes, nós não sabíamos nada, tudo ali meio novo sendo colocado, nós não tínhamos definido onde as coisas ficavam. Então, quando eu e a Mila falávamos, a gente falava assim: olha, a impressão que eu tenho é que essa casa não é minha, eu ainda não sou dono disso aqui, e em algum momento a gente vai chegar aos moradores de verdade e a gente vai ter que ir embora. Então, existe algo, né? Existe uma familiaridade que nós precisamos ter
por habitar na casa de Deus. Se nós simplesmente o visitamos de vez em quando, nós não saberemos os seus detalhes, a presença de Deus não será familiar para nós. E me parece que Davi conhecia os detalhes de quem Deus era, porque ele aplicava o seu coração a não visitar a casa do Senhor, mas sim morar, residir, fazer dali o seu local fixo. E obviamente, quando a gente olha para Davi, isso era um CEP, né? Isso era uma localização geográfica, mas essa presença que habitava numa tenda, simbolizada pela Arca da Aliança, meus irmãos, essa presença gloriosa de Deus hoje vive dentro de cada um de nós. Imaginem, venham comigo no nosso diálogo na eternidade com Davi. Imaginem cada um de vocês, cada um de nós conversando com Davi, e a gente obviamente vai começar ouvindo, né? E Davi falando assim: você eu anelava por buscar a presença de Deus, eu queria isso mais do que tudo, eu cometi erros, eu me arrependi, mas de uma coisa eu nunca desviei, de realmente buscar o Senhor. E vocês, como é que era com vocês? Para vocês era mais fácil, né? Vocês tinham essa presença que era externa, morando dentro de vocês. Me conta aí, como é que foi? E aí a gente começa a olhar, que Davi, tu tem que entender que na minha época tinha um celular. E imaginem a gente num diálogo tentando mostrar o celular para Davi. Davi, é que era muito difícil para mim, sabe? Tinha ali o Facebook, tinha ali o TikTok, tinha ali o Instagram, tinha ali a novela, tinha ali o futebol. E Davi olhando assim, cara, como assim? E claro que nós não estamos falando de salvação aqui, acho que isso é muito claro, né? Mas nós estamos falando de o que nós podemos viver nessa vida com Deus. Meus irmãos, olhem o coração desse homem, olhem o que de fato guiava, olha como estar diante de Deus e morar, e realmente esse ardente desejo por ser fascinado pelas coisas de Deus, pela pessoa de Deus, por conhecer os detalhes de Deus. Isso fascinava esse homem e o guiava. E talvez, meus irmãos, o que guia a nossa vida hoje? O que de fato nós desejamos e queremos? E mais ainda, não só o nosso desejo, mas o que as nossas atitudes, ações, compromissos, o que elas falam a respeito do desejo do nosso coração? Porque simplesmente desejar algo não é suficiente. Simplesmente querer algo, ele pode ser o ponto de partida, o pontapé inicial, mas não é suficiente. Nós precisamos, com o nosso coração, com a nossa vida, demonstrar que de fato nós queremos isso. E meus irmãos, isso é muito sério. Eu creio que o nosso senso de urgência quanto às coisas eternas precisa ser aumentado. Não dá para deixar para depois, não dá para deixar quando meus filhos forem mais velhos, não dá para deixar para depois que os meus filhos saírem de casa, depois que eu for promovido, depois que eu tiver uma casa melhor, depois que eu, enfim, fazer qualquer coisa. O tempo de Deus para nós vivermos a plenitude do que Ele tem é agora. Meus irmãos, isso é muito sério, porque isso vai falar da coisa mais importante da nossa vida. Eu sei que é muito comum pregadores falarem que a sua mensagem é central, que está falando de algo que é central é o Evangelho, mas eu realmente creio de todo o meu coração que essa é. Porque senão, meus irmãos, nós vamos desperdiçar uma vida inteira aqui na terra, achando que nós experimentamos do banquete de Deus, de tudo que Ele tem, quando na verdade a gente simplesmente viu gotejos, simplesmente gotas caindo. E meus irmãos, a mensagem que eu carrego hoje é que é muito mais para nós vivermos com Deus, começando pessoalmente, individualmente, nas nossas casas, criando os nossos filhos com esse coração, meus irmãos. Imaginem o que será dessa cidade quando todas as nossas casas e famílias viverem isso. Muito mais do que criar o meu filho como um bom cidadão, que fala diferentes idiomas, que é exposto aos melhores ensinos, às melhores escolas. Meus irmãos, nós precisamos criar os nossos filhos com o coração em chamas pelo Senhor, meus irmãos, conhecendo o coração de Jesus, amando a Deus e com certeza fazendo o melhor para que eles cresçam e se desenvolvam como humanos, né, como pessoas. Mas, meus irmãos, isso é o mais importante. Davi não seguia simplesmente o padrão da época que falava que as pessoas precisavam buscar a Deus simplesmente no sábado, num dia da semana específico.
Davi entendeu que ele precisava se mudar para a presença de Deus e habitar nela todos os dias e não só mais simplesmente um dia na semana. E aqui é o que nós precisamos mais uma vez lembrar o que Paulo fala em Atos 17, 27. Nós fomos criados para buscar a Deus, e meus irmãos, Davi descobriu isso. Avançando para a parte final do texto, o texto termina então com Davi falando: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Quando nós ouvimos meditar, talvez a primeira coisa que nós pensamos é talvez alguém sentado no chão, com as mãos abertas, pernas de borboleta ali, com os olhos fechados, tentando mentalizar simplesmente algo. Mas a palavra que aqui traduzida por meditar, em algumas outras versões fala inquirir. Ela vai de fato trazer a ideia de alguém que quer examinar cuidadosamente, alguém que quer realmente prescrutar algo, alguém que realmente quer entrar mais fundo em alguma coisa. É isso que aqui está traduzido como meditar, em outras traduções como inquirir. Então Davi tinha um desejo por conhecer a Deus, e não simplesmente para satisfazer uma curiosidade. Deixa eu entender aqui quem Deus é, beleza, entendi, sigo a minha vida. Mas Davi tinha esse desejo ardente no seu coração de realmente conhecer a Deus. E meus irmãos, eu creio que o amadurecimento espiritual vem de fato quando coisas como essa deixam de simplesmente ser desejos e passam a ser realidades na nossa vida. Então nós atingimos a maturidade espiritual ou avançamos nela quando nós crescemos em coisas como essa, nesse desejo, não só simplesmente o desejo, mas em passos práticos, em aplicações da nossa vida para conhecer a Deus. Meus irmãos, gosto muito de uma frase, várias vezes repetida aqui: leva tempo e esforço para nós nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Uma vez estive num retiro à tarde, lá em Santa Cruz, um dos momentos mais inesquecíveis que eu já passei com um homem de Deus. Passei uma tarde conversando com o vô Moisés, e eu sempre tive muita curiosidade, por não morar em Porto Alegre, era sempre muito difícil esse acesso para conversar, e ele, graças a Deus, estava ministrando naquele retiro, no sábado à tarde, quando todos os jovens foram jogar. Eu vi o Moisés lá, enquanto ele estava pregando no retiro, um homem já com certa idade. À tarde ele estava lendo a Bíblia, e eu comecei então a conversar com ele, e realmente é muito interessante quando tu está diante de um grande homem de Deus, entender a sua vida íntima e pessoal de devoção com Deus. E foi muito marcante ao meu coração ver o amor dele pelas Escrituras. Meus irmãos, imaginem quantas vezes um homem como esse leu a Bíblia. Sabe, A.W. Tozer vai falar que aquilo que nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. E nós precisamos gastar tempo conhecendo o Deus revelado nas Escrituras, porque senão nós corremos o risco de criarmos um Deus na nossa cabeça que nós imaginamos que Deus é assim. Nós temos muitos achismos, nós achamos muitas coisas, nós pensamos muitas coisas a respeito de Deus, mas o Deus real, ele é revelado nas Escrituras. Então não há atalho, nós não vamos dormir uma noite sabendo quase nada a respeito de Deus e vamos acordar no outro dia sabendo tudo, como se quase um download automático. Meus irmãos, a vida com Deus não funciona assim. Quem quer de fato conhecer a Deus, seja muito bem-vindo a uma jornada de vida de conhecer a Ele. Não vai ser com estudos espaçados, não vai ser simplesmente com o culto da semana, não vai ser suficiente simplesmente o grupo caseiro, não vai ser simplesmente suficiente uma pregação na semana. Meus irmãos, nós precisamos
comer a palavra, como foi falado para João. Nós precisamos fazer com que isso seja o nosso alimento diário, assim como o maná era uma porção por dia, meus irmãos. Nós precisamos amar as sagradas escrituras. Não há atalho, meus irmãos, não há atalho, não há caminho fácil. Eu não vou te dar aqui as 3 chaves para como conhecer a Deus. O melhor conselho e mais humilde que eu posso te dar é: vai para o teu quarto, fecha a tua porta e abre a tua Bíblia. Meus irmãos, é inaceitável nós passarmos 5, 10, 15, 20 anos cristãos e, meus irmãos, nunca ter lido a Bíblia pelo menos uma vez inteira, meus irmãos. Meus irmãos, nós não podemos nos contentar com pequenas porções, por mais que nos abençoem. E hoje é muito fácil, né? Nós temos o aplicativo que dá o versículo do dia, o aplicativo que dá o devocional do dia. Nós não precisamos nem abrir a Bíblia, nem abrir o aplicativo. Tem uma notificação que com um clique ele já te dá ali. E se for muito difícil ler, dá para ouvir. E se for muito difícil entender, alguém depois que tu ouve, comenta. E é uma bênção hoje em dia ser muito mais fácil. E eu várias vezes lavando a louça, várias vezes molhando a grama, várias vezes dirigindo, coloco para ouvir. Mas de nenhuma forma nós podemos substituir a busca pela palavra de Deus, o conhecimento do Deus revelado, o conhecimento dos santos. Meus irmãos, por que Deus tratou o Jó da mesma forma, da forma que tratou? Meus irmãos, quem é esse Deus que escolheu que Jonas ficasse 3 dias na barriga de um peixe para falar com um profeta, para que uma nação fosse convertida? Meus irmãos, o que move o coração desse Deus? Eu não vou responder, mas o ponto é, nós precisamos conhecer esse Deus através das Escrituras. Não é aceitável, meus irmãos, nós não podemos nos contentar com pouco. Sabe, existe um conhecimento eterno disponível para cada um de nós, e nós muitas vezes desprezamos, dado o tempo decorrido, já devia ser mestres, meus irmãos. Existe uma jornada de progressão no amadurecimento espiritual, mas ela não vai chegar, ela não vai nos atropelar um dia, ela não vai chegar de supetão ou por osmose e a gente vai receber isso. Meus irmãos, Bíblia, meus irmãos, nós precisamos conhecer o Deus revelado através das Escrituras, amém? E não só estudar a Bíblia enquanto de maneira científica, mas as conversas sobre Deus precisam permear a nossa vida. É no café da manhã, é no almoço, é quando estamos juntos, falamos de tantas coisas, mas o quanto das nossas conversas são sobre Deus e as coisas de Deus e quem Deus é e o que nós temos aprendido e o que Deus está fazendo e como nós estamos cooperando com Deus. Ou será que quando nós nos juntamos, falamos de várias coisas e quando dá, quando sobra, quando acaba os outros assuntos, então vamos aqui abrir a Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos ter paixão, meus irmãos, aquele fervor, sabe, no coração. Onde está o fervor, meus irmãos? Onde está as lágrimas por passar horas na presença do Senhor? Eu creio e eu tenho devotado a minha vida a permanecer nesse lugar. É um desafio. Se eu tivesse ouvindo essa mensagem, talvez eu precisasse ser um dos primeiros a me arrepender, meus irmãos. É por isso que eu quis fazer a observação inicial. Mas eu fui conquistado por esse desejo de buscar isso. Filipenses 3:8 vai falar assim, Paulo falando, né? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vejam o que o profeta Jeremias fala em Jeremias 9, 23 e 24. Ele fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se disso. E vejam o que Deus fala aqui, né, e Jeremias registra. Então, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Meus irmãos, há um convite da parte de Deus para nós realmente o conhecermos, assim como Davi devotou a sua vida, era fascinado pelo conhecimento do santo, por estar diante de Deus. E meus irmãos, estar em um sistema religioso não é suficiente. Simplesmente se envolver em programações, simplesmente, estar no culto, por mais que nós precisamos sempre ter expectativa quando a Assembleia dos Santos se reúne e o Senhor vem com a sua presença e fala conosco, mas existe a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E meus irmãos, o convite do Senhor é que nós vivamos na sua presença todos os dias. E indo para o último versículo que eu quero ainda entrar dentro do Salmo 27, voltem um pouquinho a Bíblia lá no Salmo 27, vamos ver o versículo 8. Versículo 8, ainda do Salmo 27, Davi vai falar assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Davi responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E eu creio que falei aqui de várias coisas, mas talvez exista a que seja principal. O que de fato nos move a querer viver essas coisas, a querer ter o coração conquistado pela radicalidade no chamado de uma coisa só, é fome por Deus, fome pelas coisas eternas, fome. E fome é interessante que todos nós sabemos o que é. Talvez boa parte de nós já estejam sentindo ela agora, pensando no almoço de daqui a pouco. E é muito interessante que quando uma pessoa saudável tem fome, e quando alguém está doente, enfermo, seja criança ou seja adulto, um dos primeiros sintomas é a ausência de fome. Semanas atrás estivemos na praia, reservamos ali 3 dias e foi muito interessante. Peguei uma virose no primeiro dia, o resto dos dias foi em casa. E um dos primeiros sintomas que eu tive foi: cara, não consigo comer nada, eu estou sem apetite. E eu realmente estava ali com uma condição que tirava a minha fome, não parava nada na barriga e eu perdi o apetite. E eu entendo que nós ficamos sem fome, sem apetite por 2 fatores. O primeiro é porque ou nós estamos enfermos, a gente tem uma condição física que não nos permite ter apetite, ou, o que talvez seja mais comum, quando nós estamos saciados por outras coisas, quando nós nos alimentamos de outras coisas. Por exemplo, uma criança que, ou às vezes até alguém mais velho, antes do almoço come ali uma bolachinha, come um doce, e aí ela senta para almoçar no horário ali combinado. Tem ali uma mãe, um pai ou alguém responsável que prepara uma refeição, coloca um prato, né? Come aí, filhão, come aí, filhona. Estou com fome. Então, normalmente são essas 2 coisas que acontecem: ou a gente está enfermo, ou a gente come coisas que não deveria, e na hora da refeição a gente está sem apetite. E falta de fome é falta de saúde. Quem não come bem, por mais que treine, às vezes não consegue nem treinar direito, é uma base da nossa vida, né? Até para a nossa vida com o Senhor, nos alimentarmos bem é importante. Mas tudo isso também é verdade a respeito das coisas espirituais. Talvez aqui alguns gostem de sushi, talvez alguns gostem de churrasco. Experimentem tentar convidar alguém que acabou de ir num rodízio de churrasco, ou alguém que acabou de ir num rodízio de pizza, um rodízio de sushi, e aí meia hora depois a pessoa não consegue nem ficar sentada direito, chega para ela com um prato de massa bem feito por um chefe, bem decorado, e oferece para ela. Tirando pequenas exceções de pessoas, a grande parte de nós que é mais normal vai dizer assim: não posso comer, estou cheio, né? Se eu comer eu vou vomitar. Esses são os diálogos que acontecem, né? Então, meus irmãos, a pergunta aqui é: nós estamos cheios do quê? Se nós não temos fome pelas coisas de Deus, e entendendo lá que, né, nós fomos criados desde fábrica com esse apetite pelas coisas eternas, o desejo por Deus é algo colocado pelo próprio Deus em nós.
Se nós não temos Ele, não é como se Ele não existisse, é porque é como se Ele tivesse sobreposto por outras coisas, e essas coisas se chamam cuidados da vida, coisas desse mundo. Nós somos muito rápidos e o nosso coração, como diria Tim Keller, é uma fábrica de ídolos, e facilmente nós substituímos aquilo que deveria ser preenchido pelo eterno, pelo próprio Deus, pela comunhão com Ele, pela vida no Espírito, por outras coisas. E aqui falamos diversas, e talvez agora mesmo quando eu falo, na tua mente, no teu coração já vem algumas. Então, meus irmãos, são essas coisas que muitas vezes roubam o nosso desejo por mais de Deus, pela fome pela presença, pelas coisas celestiais. Nós ainda estamos muito presos às coisas terrenas, e eu creio que o que o Senhor tem para nós é que nós tiremos os nossos olhos. É por isso que várias vezes o salmista vai falar: elevo os meus olhos para o monte, porque nós precisamos tirar os nossos olhos no que é terreno, no que é natural, o que é passageiro, e olhar para o que é eterno. E é isso que nós precisamos para termos mais fome pela presença de Deus. Só que a oração que precede o pedido por mais da presença de Deus, ela precisa ser uma oração de arrependimento por nos alimentarmos de coisas indevidas. É como se nós precisássemos desentulhar o lugar do nosso coração que deveria estar preenchido pelas coisas de Deus, para então depois Deus vir, sabe? Nós precisamos nos arrepender de nos alimentar mal antes de pedir para que Deus nos alimente. Nós precisamos entender que a fome pela presença, ela precisa ser acompanhada de atitudes práticas, onde dia após dia eu decido pelo Senhor. Eu creio que a nossa vida com Deus, ela é muito mais determinada por pequenas escolhas de 15 e 30 minutos todos os dias, do que simplesmente pelo domingo de manhã. Mais uma vez, meus irmãos, culto é muito importante, nós precisamos estar aqui sempre que possível e nos esforçarmos para estar em todas as programações, como o Roberto colocou. Mas, meus irmãos, e amanhã, quando nós não estivermos todos juntos aqui, são as pequenas escolhas de 15 e 30 minutos pelo Senhor, que vão de fato dia após dia, como na construção de um edifício, colocar mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho, e depois de algum tempo, quando nós olharmos, vai ter cara de construção, talvez não acabada ainda, então vem um outro cômodo, e assim vai indo, e essa jornada de fé por toda uma vida, conhecendo o Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós nos perdemos ao longo da caminhada, seja por um momento em específico, onde deliberadamente a gente decide andar longe do Senhor, mas às vezes são pequenas decisões que vão nos afastando. É tipo assim: Deus, Tu vai entender hoje que eu estou muito cansado e eu preciso assistir um pouquinho de televisão. Deus, só um videozinho no YouTube, hoje Tu vai entender. Deus, Tu sabe, né? Tu posta naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor Jesus. E aí nós seguimos vivendo a nossa vida normalmente, como se Deus não importasse. Mas, meus irmãos, não é esse o padrão que Deus tem para nós. Isso é pouco, meus irmãos. Sabe, nós não podemos viver de saudosismos. Tipo assim, nossa, quando eu era jovem, a gente ia pregar na rua. Quando eu tinha a tua idade, nossa, a gente fazia tantas coisas, a gente viu curas, e é muito bom esse testemunho, mas isso não pode ser simplesmente uma lembrança vaga. O tempo e esses testemunhos, eles precisam gerar expectativa no nosso coração de vivermos mais com Deus hoje, sabe? É muito bom, e eu olho para a minha vida, eu tenho 28 anos, então, muitas vezes eu me pego pensando em momentos com Deus da minha adolescência, momentos onde eu tinha mais tempo, momentos onde eu conseguia ler mais, e muitas vezes o meu coração quase usa isso como uma desculpa. Tu podia viver isso antes porque tu tinha mais tempo, e realmente tinha, mas, meus irmãos, o tempo da maior unção de Deus sobre nós precisa ser agora, precisa ser hoje, meus irmãos. Se tem algum tempo onde nós percebemos que a unção, que a graça, que de alguma forma essa nossa vida com Deus foi mais intensa, nós precisamos correr rápido para nos arrependermos e voltarmos a essa vida com Deus. E na verdade não a mesma vida com Deus, mas com um amadurecimento e entender que agora eu deveria estar vivendo mais com o Senhor. Então,
de alguma forma, meus irmãos, eu não sei como na tua vida, eu tenho me esforçado na minha, com a minha esposa, na nossa casa, a viver isso. Não é uma tarefa fácil quando nós olhamos para o que nós temos de desafios, mas, meus irmãos, me parece, pelo que está escrito nas Escrituras, vale a pena, meus irmãos. Vale a pena viver essa vida que tem o desejo por uma coisa só e que realmente tem fome pela presença de Deus. Fome pela presença de Deus, fome pelo que é eterno. É momento, meus irmãos, de deixarmos de nos alimentarmos com as coisas do mundo, com as coisas dessa vida e nos devotarmos, nos consagrarmos, nos separarmos para viver a vida que Deus tem para cada um de nós. E é muito pouco, sabe, meus irmãos, é muito pouco não desfrutar da plenitude de Deus. É muito pouco, meus irmãos. Por mais que talvez nós achamos que estamos no nosso maior momento com Deus, mesmo para ti, meu irmão, há mais para viver com Deus. Não é uma promessa vaga em mim mesmo, mas é o que as Escrituras dizem, que há uma plenitude para nós vivermos. Quero ler com vocês mais um texto, abram comigo, por favor, 2 Coríntios 3:18. A decisão por vivermos uma vida de uma só coisa não é algo para ser dita como uma oração num leito ou prestes a morrer. A oração e o desejo e a decisão por viver por uma coisa só precisa ser feita o mais rápido possível. O melhor momento para decidir por isso era ontem e o segundo melhor momento é agora. Davi não esperou uma crise. Davi não esperou um momento simplesmente de dificuldade para então agora já que eu tentei na minha força e não consegui, então agora Deus é quase que a minha última saída. Mas nós conseguimos ver no coração desse homem uma vida inteira de devoção ao Senhor. Uma outra parte que do texto ali que eu não mencionei antes do final, que Davi queria estar na casa do Senhor para contemplar o Senhor. Paulo vai quase que referenciar isso em 2 Coríntios 3:18, falando assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Talvez tu pense assim: não, mas eu não consigo estar tanto diante de Deus, porque eu mesmo que eu me converti, seja mais ou pouco tempo, ainda há tanta falha em mim, ainda há tantos erros, ainda há tantas coisas que eu não sou como o Senhor. Mas o convite de Deus é: vem até mim, me contemple, esteja diante de mim, busque a tua presença, então eu, o próprio Deus, vou te transformar a minha imagem. É isso que o texto fala, quando ele fala que quando nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados a sua própria imagem, não transformados em qualquer outra coisa, mas nós somos conformados a sermos como Ele de fato é, meus irmãos. Termino aqui esse momento e gostaria de convidar os irmãos da banda para já virem para cá, por favor. Quero que vocês simplesmente escutem esses 3 textos e realmente apliquem a comparação de olharmos como nós temos vivido, quais têm sido os nossos desafios, para não ter mais fome por Deus, por desejar por outras coisas, e vermos na verdade o que nós deixamos de ganhar, ou o que nós deixamos de viver com Deus, ou qual o chamado de Deus para a nossa vida, se ele está aderente, se ele de alguma forma se conecta, ou se nós estamos desperdiçando a nossa vida. Jesus fala assim no Sermão do Monte, Mateus 6,33, declarou-lhes, pois, Jesus, aliás, João 6,35, o Sermão do Monte é o último que eu vou ler, mas primeiramente, João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede, mas é o que vem a mim. Não é alguém que simplesmente Jesus vai até o encontro, mas é alguém que vem até Jesus, vai até Jesus, ele é saciado. Jeremias 29:13 vai falar
buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E Mateus 6,33, agora sim, Jesus falando no Sermão do Monte: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, essa mensagem de uma coisa só tem me perseguido, e eu tenho isso quase como uma ferida dentro de mim que não sara, onde eu decidi devotar toda a minha vida a isso, e eu me sinto estragado para outras vidas. Eu realmente não consigo, depois de ver o que o Senhor tem, me contentar com algum outro tipo de vida. Eu me sinto arruinado para as coisas dessa vida, mas ainda existe esse conflito dentro de mim, que o bem que eu quero, esse não faço, assim como Paulo falou, existe essa batalha dentro de mim. Então a minha vida é percorrer essa jornada de me conformar. Na medida que eu contemplo o Senhor, eu sou transformado assim como Ele é. E o convite do Senhor para nós essa manhã, meus irmãos, é nós deixarmos de lado o que tem roubado a nossa fome pelo Senhor. E na medida que nós deixamos de lado o que tem roubado a fome pelo Senhor, nós devotarmos a nossa vida a sermos como Davi, fascinados pela glória de Deus, ansiando por uma coisa só, por estar diante de Deus e ministrar a Ele e ser ministrados. Meus irmãos, essa é a vida que vale a pena. Qualquer outro tipo de vida, meus irmãos, é fútil, é simplesmente vaidade, como diria Salomão. Não vale a pena, meus irmãos. A salvação não é simplesmente um bilhete para o céu, mas ele é o dia 1 de uma jornada de todos os dias estarmos diante de Deus. E talvez não seja a mensagem que, de alguma forma nos parabeniza pela forma que nós estamos andando. Eu creio que ela tem um caráter profético de realmente nos confrontar, mas não para que nós nos sintamos culpa pelo tempo perdido, mas que realmente nos leve a no nosso coração termos uma decisão rápida de corrermos para o Senhor, e não só corrermos, mas permanecermos nesse lugar de comunhão, de intimidade, de sermos familiarizados com a presença de Deus. Amém? Deixa eu convidar a ficar de pé. Meus irmãos, eu não tenho as chaves, eu não tenho, os livros que mais vendem hoje das livrarias, se vocês pararem na frente de uma livraria, é sempre o como, como conseguir alguma coisa. E nós nos tornamos rapidamente uma geração e gerações, que várias vezes a gente não tem mais muita paciência para 4 horas de aula, para fazer uma formação. Nós cada vez mais queremos coisas que são rápidas, um vídeo de 5 minutos, um curso de 1 semana para aprendermos isso. Mas, meus irmãos, com Deus não funciona assim. O convite de Deus é para que talvez alguns de nós ainda nem tenham começado essa jornada e precisam começar. Talvez outros estejam começando e precisam ser incentivados a permanecer. Talvez alguns estejam há muitos anos aqui congregando ou convertidos e entendem que perderam algo no caminho. Mas, meus irmãos, o convite do Senhor sempre é o mesmo: venham a mim, estejam comigo. E esse é o convite do Senhor nessa manhã para cada um de nós. Amém, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Senhor, nos perdoa por tantas vezes ainda, Pai, vivemos fora da Tua vontade, Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes ainda preferirmos as coisas desse mundo, Senhor Jesus, a amarmos e nos preocuparmos demais com as coisas dessa vida, Senhor. Mas gera um arrependimento genuíno nos nossos corações, Senhor Jesus, pelo tempo perdido, pelas escolhas erradas, Senhor Jesus, e nos leva, Senhor, a realmente desejarmos por só uma coisa, Senhor Jesus: que essa mensagem simplesmente invada as nossas casas e molde a nossa vida, Senhor Jesus, não pela pessoa que a pregou aqui hoje, mas pela riqueza que existe na Tua palavra. E nos ensina, Senhor, nos ensina a Te contemplar, Senhor Jesus, a estarmos diante de Ti, Senhor, e simplesmente não querer sair desse lugar, Senhor Jesus, que nós fomos criados para ser, para estar, para pertencer.
Nos dá fome pela Tua presença, Senhor Jesus. Fome pelas coisas altas, não as coisas dessa vida, Senhor, mas nos dá fome pelo eterno, por querermos habitar no lugar da Tua presença, assim como Davi queria, Senhor Jesus. A meditar na Tua palavra, nos dá amor pelas Tuas escrituras, Senhor Jesus, como uma disciplina que vivemos todos os dias, Senhor. Mas por favor, Espírito Santo, faça a Tua obra aqui, para que não saiamos iguais e não sejamos mais os mesmos, Senhor.